Olá, graça e paz. Eu sou seu amigão Pastor Xavier. Estamos trazendo para você agora mais um testemunho impactante para Deus falar com você e vai mudar a sua vida. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Vamos ao testemunho impactante, fenomenal. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Irmã Sheila, do canal Missionária Sheila Restaurando Vidas. Gente, hoje orei muito ao Senhor e decidi contar o testemunho da restauração do meu casamento num só vídeo, né? Porque no canal mas tem duas partes, né? Tem a primeira e tem a segunda. Então muitas pessoas me pedem para fazer ele completo, enfim, porque às vezes elas não estão achando o restante, então decidi fazer um só, tá? Gente, eu peço a vocês que compreendam, vai ter coisas que eu não vou poder expor no vídeo, porque teve inclusive alguns problemas, né? Porque as pessoas não querem se expor, enfim, então eu vou falar da minha situação e envolver o mínimo possível qualquer outra situação, amém? Quero pedir a você que pode, se inscreva, curta, comente e compartilhe, gente, para que outras vidas sejam edificadas. Eu quero começar deixando uma palavra da Bíblia para você, para que você entenda todo um contexto, amém? Lá em João, no capítulo 11, no versículo 4, você sabe bem dessa palavra, ali vai falar da ressurreição de Lázaro. Glória a Deus. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Em outra passagem também diz a mesma coisa, né? Glória a Deus, aleluia. Fala que não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, o que está acontecendo na tua vida não é o fim, é para a glória de Deus. Então, somente coloque Deus no centro e você vai ver as coisas acontecerem, amém? Gente, eu vou começar dizendo para vocês uma coisa. Glória a Deus. Eu espero mesmo que esse vídeo ajude vocês, tire dúvidas. Antes de tudo isso acontecer, eu vou tentar contar por parte para vocês entenderem, mas tudo no mesmo vídeo. Antes de eu entrar no processo do deserto do meu casamento, gente, eu já havia passado um deserto, não no meu casamento. Eu quero que você entenda uma coisa. É por isso que a palavra de Deus vai dizer quando nós fazemos aquela promessa que a gente diz na saúde e na doença. Enfim, né? Tem todos aqueles votos que você faz. O que acontece? Antes da gente passar pelo processo do deserto do nosso casamento, o meu esposo, ele adoeceu. Um ano antes disso acontecer, o meu esposo adoeceu. Ele adoeceu justamente no dia 1º de abril de 2019. 2018, 2019, acredito que foi, eu não sei a data específica, gente. Então, meu esposo, ele adoeceu. A gente ainda ia para a igreja, ele ainda estava indo para a igreja, e ali o meu esposo adoeceu. Ficou com febre, ele estava desempregado na época, eu estava trabalhando, eu trabalhava em 2 lugares. De manhã eu trabalhava num e à tarde em outro, e o meu esposo estava desempregado na época, e a gente morava de aluguel. Enfim, e ali nós passamos aí pro médico e foi uma série de coisas, né? E quando foi, o médico falou que Gente, eu vou resumir para vocês entenderem. Então, o meu esposo, para resumir, ele passou 90 dias com uma febre de quase 40 graus. Febre, os médicos não diagnosticavam o que era. Nós fizemos inclusive um exame chamado hemocultura, porque eu não sabia, gente, mas é um raio-x do sangue para saber o que tem. E o médico falou que realmente tinha alguma coisa errada, mas ele não conseguia diagnosticar o que era. Eu sei que, moral da história, para vocês compreenderem, a gente teve que se desfazer de tudo que a gente tinha de valor, né? Porque como só eu estava trabalhando, a gente morando de aluguel, a gente não conseguia tá mantendo tudo. E, enfim, ali os médicos disseram que não sabiam o que ele tinha e ele continuou doente. E ali eu fiz um propósito com Deus e eu passei a dormir na igreja. Eu entrava 9 horas da noite e saía no outro dia 8 horas da manhã. Eram 7 dias, eu fiz 6, porque o primeiro dia eu perdi, porque eu tive que pedir para alguém para cuidar do meu esposo enquanto eu dormia, gente. Alguém muito próximo, né? Alguém da nossa família mesmo.
E ali, para a glória de Deus, no último dia de campanha, Deus restituiu a saúde do meu esposo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, meu esposo foi curado mesmo. O Senhor curou quando toda a medicina dizia que era impossível. O Senhor fez o mover. Eu resumi para você entender. Ali, gente, por tudo que eu tinha passado, quantas vezes na noite eu fiquei acordada no decorrer da noite, acordada ali com ele, né, com medo dele convulsionar. Então foram 90 dias bem difíceis, para você ter uma noção. Mas enfim, depois disso, né, eu acreditei que meu esposo ia retornar para a igreja, ia ficar tudo bem. Mas o que aconteceu? Meu esposo se afastou da igreja porque, gente, o pessoal sempre coloca alguma desculpa, né? No caso dele, os nossos líderes na época, eles disseram que não ia colocar a mão onde Deus estava trabalhando. Então, eles não foram lá visitar a gente, fazer uma oração, nada disso. E o meu esposo se sentiu muito incomodado. Enfim, eu sei que ele não quis mais ir para a igreja. E aí, gente, quando foi no ano seguinte, no início da pandemia, né? Uma coisa nova, ninguém sabia. Enfim, o que aconteceu? Que nós tivemos a proposta de voltarmos a morar com os pais dele. E nós fomos morar com os pais dele. E ali, eu acho que estava nem com um mês que a gente estava lá na casa dos pais dele. Meu esposo chega para mim e fala para mim que queria separar. Ele estava infeliz, eu era uma mulher de Deus, ele não conseguia se firmar e ele queria ser feliz. Eu tomei um susto, claro, gente, eu tinha um emprego e eu tinha praticamente entregue aquele emprego não fazia muito tempo, né, tinha carteira assinada e tudo, então eu estava morando na casa dos pais dele. E ali foi um baque horrível, tomei um susto, minha família toda não mora aqui, minha mãe mora em outra cidade, minha família. Ali eu disse pra ele, eu disse, nós somos casados, mas você não tá aprisionado a mim. Se você quer ir, eu não posso fazer nada. Ali, o que eu fiz uma malazinha pequena e coloquei as minhas coisas e viajei. Era outro destino para mim ir, mas o Senhor conduziu todos os meus passos. E eu fui para Tarauacá, né? E fiquei lá com meu irmão, acho que 2 dias. E depois meu irmão foi me deixar lá na minha mãe, em Cruzeiro do Sul. Confesso para vocês que eu tava bem abalada psicologicamente, né? Mas eu tava quieta no meu canto e ali meu irmão foi me deixar na outra cidade lá na minha mãe pra mim não ir só. Mas eu tava bem, gente. Eu não tava, tipo assim, eu não tava chorando, me lamuriando, não. Eu tava, sabe? Mas a minha família, graças a Deus, é muito unida pra honra e glória do Senhor Jesus. E ali meu irmão foi me deixar. Eu cheguei, era pleno domingo na casa da minha mãe, em cima já da hora. E ali eu só peguei e coloquei a minha bolsa lá e disse pra mamãe que estava acontecendo algo na minha vida, mas eu não queria tocar no assunto ali. A mamãe disse, tudo bem, filha. E ali eu saí correndo, fui pra igreja, que meu irmão e minha cunhada são pastores da igreja Deus e Amor. E ali eu fui pra lá, pra igreja, cheguei lá, me ajoelhei e fui orar até começar o culto. E ali começou, gente, a saga, né? Começou toda aquela trajetória. Meu irmão, graças a Deus, minha cunhada sempre estava ali me apoiando, me dando suporte. E não que eu tivesse me lamuriando e tal, não. A gente conversando normal. Ia para os cultos com eles, ia fazer visita, conversava com as pessoas. E com 13 dias que eu estava lá na minha mãe, a minha mãe disse, filha, sente aqui, você tá me assustando, você tem coração? Eu digo, eu tenho, tá batendo. Ela disse, você tá me assustando, eu não vejo você ligar pro seu marido, eu não vejo você mandar uma mensagem, eu não vejo você sequer trocar no nome dele, eu tô preocupada. Eu digo, não, mamãe, tá tudo bem, meu esposo fez uma escolha, ele escolheu viver a vida dele, e eu escolhi viver para Cristo, eu escolhi servir ao Senhor. E com 15 dias que eu estava lá, eu entrei em contato com ele e disse para ele que eu precisaria pegar algumas coisas, que eu ia alugar um apartamento e ia morar só, né? Porque na realidade, gente, quando eu fui, eu não avisei para ninguém, para os meus líderes, nada. E ali eu fui disse para ele, e ele disse que eu poderia pegar o que eu quisesse. Ele tinha o emprego dele, ele poderia comprar o que ele quisesse. Moral da história, gente. Eu havia passado 3 meses de campanha de oração para que ele entrasse no emprego que ele tá, né? Para a glória de Deus. E o Senhor ouviu minha oração e abriu essa porta para ele. Mas enfim, tudo na paz do Senhor Jesus. E ali, gente, quando eu retornei para cá, para minha cidade,
eu fui lá, peguei umas coisas na casa dos pais dele e aluguei um apartamento e fui morar sozinha. E foi daí que eu fui até lá, os meus líderes, sentei com eles e eles disseram pra mim, seu marido era pedra de tropeço, deu divórcio e vai ser feliz. E ali eu digo, tá certo, né? Vamos orar ao Senhor. Não ouvi a voz do homem, fui orar a Deus e entreguei nas mãos do Senhor e deixei Deus trabalhar. Mas em todos os lugares que eu ia, se eu fosse pro monte, se eu fosse para qualquer lugar, foi na época que o Senhor colocou a pastora Sebastiana, que a gente já congregava no mesmo ministério. Mas aí a gente quase não tinha convívio, né? Porque eu morava longe, enfim. Mas, gente, o que eu quero voltar para você entender, na época que eu entrei no deserto, foi o auge da pandemia, raramente eu estava indo à igreja, eu orava em casa, fazia campanha em casa, mas não é a mesma coisa, gente. E ali, né, então eu me afastei muito da igreja, me afastei muito mesmo, e eu acredito que o Senhor não queria que isso acontecesse, né? O que aconteceu? Eu retornei, depois eu entrei no processo do deserto, eu retornei para a igreja, tá? E ali, gente, e na igreja eu tinha, eu dirigia culto, eu era do ciclo de oração, e enfim, depois que os meus líderes disseram isso, que eu tinha que dar o divórcio e ser feliz, eu não acatei também, não tava falando nada da minha vida para ninguém, ficava sempre quieta. E ali eles pararam, não me davam mais oportunidade, mal me cumprimentavam, e enfim. E as coisas, e eu continuei lá, né? Fui continuar orando ao Senhor, só entreguei nas mãos de Deus, deixei Deus trabalhar. Enfim, foi na época que o Senhor colocou a pastora Sebastiana e ali a gente ia para os lugares, né? E quase todos os lugares que a gente ia para o monte, ia para os lugares, a gente estava junto, eu mais ela. E sempre ela dizia, ore pela missionária Sheila, e contava o que estava acontecendo comigo. Aí os pastores sempre diziam, eu lhe dou respaldo bíblico, que eram pastores que se diziam ser presidente do ministério, né, deles, que eu não vou estar citando aqui nome de ministérios. Gente, eu sei que eu tô resumindo para vocês entenderem, porque foi só quem passa é que sabe. E ali os pastores diziam que me davam um respaldo bíblico. Eu tava esperando o quê? Eu tava esperando que eles me jogassem dentro do carro, me levassem no cartório e eu desse o meu divórcio e não sei o que, não sei o que. E eu sempre entreguei nas mãos de Deus. Eu digo, eu entrego nas mãos do Senhor, porque a minha vida não é dirigida por homem, mas por Deus. E ali entreguei nas mãos do Senhor, né, como aconteceram fatos que eu não vou estar citando aqui. Enfim, só Deus que sabe. Em questão das pessoas, nós chegar nas casas das pessoas, as pessoas se dizerem que é crente e a gente chegar na casa dele, gente, eu ouvi horrores, tá? Eu ouvi coisas horríveis. Eu ouvi pastores em dizer que em 4 paredes eu tinha que ser uma... Eu não vou nem dizer o palavreado. Dizendo, seu marido lhe deixou porque você não se arruma, não coloca uma maquiagem, porque o seu cabelo é desse tamanho, você não corta o cabelo, tipo assim, né? Querendo dizer que, gente, meu cabelo é limpinho, tá? É todo escovadinho, todo limpinho. Aí ele diz, anda com o cabelo desse tamanho, não se arruma, não põe uma maquiagem, a mulher tem que andar com um fiozinho dental. Gente, eu ouvi horrores, tá? Horrores. E eu sempre quieta ali observando aquela arrumação. Continuei orando ao Senhor, entreguei nas mãos de Deus, ia pro monte, ia pra igreja, continuei fazendo a obra, gente. E, moral da história, isso desempregada, sem dinheiro, mas para honra e a glória do Senhor Jesus, a minha família, eu louvo a Deus pela minha mãe. Eu não tenho mais pai, meu pai é falecido, mas a minha mãe, ela sempre ajuda os filhos, né? Quando os filhos estão, a gente não é de estar pedindo as coisas à mamãe, mas sabe como é mãe. E ali minhas irmãs também, meus irmãos, todo mundo, ninguém é rico, mas o pouco que eles tinham, então eles me ajudavam bastante, eles sempre me deram o suporte quando eu passei pelo processo do deserto, sempre me deram o suporte que eu precisei, né? Mesmo eu não avisando nada a eles, não tinha dia, como eu já tive dia de jejum, passava 24 horas sem comer em jejum, então eu não avisava para minha família para não preocupá-los, mas eles sempre me ajudavam. Eu estava sem celular, minha irmã
deu um jeito, mesmo com um pouco que ela tinha, ela deu um jeito e conseguiu um celular pra mim. Enfim, gente, eu só sei que, pra resumir pra vocês, e moral da história, eu não tinha contato com meu esposo, tá? Nada de contato, nada. E todos os contatos que eu tinha, todos os contatos da minha lista, eu excluí. Toda pessoa que tinha acesso a ele, que iria me dar algum tipo de informação, eu excluí todos. Porque teve até uma vez que teve uma pessoa que disse: Sheila, cadê o fulano, que é meu esposo? Eu disse: não me pergunte do passado, porque eu não estou lá. Eu tô no futuro já. Tipo assim, né? Não me pergunte do passado, porque eu não estou lá. E o que aconteceu, gente? O tempo foi se passando e eu confesso pra vocês que eu tentei dar entrada no divórcio 3 vezes, não consegui. Todos eles, o advogado não levava adiante. E ali eu comecei a orar ao Senhor, porque eu consegui um emprego lá em Cuiabá. Teve um amigo meu que conseguiu esse emprego pra mim lá em Cuiabá. Eles iriam me dar casa pra mim morar, iriam me dar um bom salário, enfim, eu comecei a me organizar para mim ir embora para lá. Eu digo, as pouquinhas coisas que eu tenho eu vou vender, vou botar o dinheiro no banco e quando chegar lá, se eu precisar comprar alguma coisa, enfim, comecei. Gente, quem disse a vocês que eu tava conseguindo, eu não consegui? O que eu consegui vender foi um micro-ondas. O resto, nada. E eu sempre no silêncio, o Senhor usava pessoas, usava muita pastora Sebastiana para dizer, mesmo que eu não dissesse nada para ela, ela dizia: descansa o teu coração, Deus vai restaurar o teu casamento, mas é no tempo do Senhor, não é no seu. E ali eu fiquei quieta, mas continuei, né? E um dia, eu mexendo nas minhas coisas, do lado do criado mudo do meu esposo, eu nunca abria. E nesse dia eu abri, quando eu abri, toda a documentação dele estava lá, incluindo o título, tudo. A única coisa que não estava era a carteira de habilitação dele, né? Mas o resto estava tudo lá. A certidão de casamento, tudo estava tudo lá. Eu tomei um susto. Aí eu peguei, como eu estava já sem contato de ninguém, eu mandei uma mensagem para ele e eu disse que eu precisava que ele me passasse o contato de alguém de confiança dele. Gente, eu não tô expondo o nome de ninguém para não dar problema, tá? Mas quando eu falo alguém de confiança, é alguém de sangue, enfim. E ali ele me passou. Aí ele disse: pra quê? Eu disse: me passa o contato que eu vou marcar para que a pessoa vá até um certo lugar e pegue a sua documentação, porque eu vou viajar e eu não quero ser incomodada por causa dessa documentação. E ali eu só mandei a mensagem para a pessoa e ficou. E quando foi à noite, ele mandou mensagem e disse: eu posso passar aí e pegar essa documentação? Eu disse: sim, você pode, não tem problema nenhum. E ali ele não conseguiu passar naquele dia, porque houve um problema, ele não passou. Quando foi no dia seguinte, ele passou lá e eu entreguei a documentação para ele pela grade. A gradezinha da janela eu entreguei para ele e ele foi embora. Eu acho que por volta de umas 11, meia-noite, ele mandou uma mensagem para mim e ele disse que nunca tinha sido tão maltratado. Eu tinha tratado como um cachorro, como um ser humano desprezível. E eu só respondi e disse: não lhe tratei mal, eu apenas entreguei a documentação para você pela grade da janela, porque não tinha necessidade de eu lhe chamar para dentro do apartamento. Como eu tô sozinha, isso não pega bem para mim e eu não lhe tratei mal. E se eu lhe tratei, eu quero lhe pedir perdão, porque eu trato todas as pessoas bem. Não vai ser você que eu iria tratar mal, então me perdoe se você se sentiu assim. Não foi essa a minha intenção. A única coisa que eu fiz foi entregar a documentação pela grade da janela para você. E pronto, ali esqueci o assunto. Gente, e anteriormente, eu tinha chegado de uma ministração que eu havia ido ministrar, e o pai, meu sogro, ele havia mandado uma mensagem e disse: minha filha, se eu tinha alguma esperança de você voltar com meu filho, hoje elas não existem mais. Tipo assim, hoje elas acabaram. Na mesma hora o Senhor ministrou ao meu coração o que era. Na mesma hora, gente, na mesma hora. Lá na frente você vai entender. E ali eu também não respondi. A única coisa que eu respondi para ele, porque eu tenho os pais do meu esposo, eu trato como se fossem os meus próprios pais. Eu tenho muito respeito, muito carinho por eles.
O meu sogro eu amo como um pai mesmo, eu tenho muito respeito pela minha sogra, pela minha cunhada, enfim, a família do meu esposo são muito bem acolhidas no meu coração, na minha casa também. Mas enfim, gente, então eu não tratei com ignorância, com estupidez. A única coisa que eu disse foi: qualquer outro assunto eu vou conversar com vocês tranquilamente, mas o que diz respeito ao seu filho não me diz respeito a nada. E ali o assunto ficou, né? Eu sei que dias depois, gente, eu acredito que estava com uma semana, eu acho que ele tinha pegado essa documentação, ele me mandou uma mensagem que precisava conversar comigo. Conversei com a pastora e ela disse: minha filha, ele é seu esposo, converse com ele. Amém. E ali ele foi, acho que no outro dia ele foi até o apartamento, chegou lá de farda e tudo, e chegou e deitou lá no sofá e disse: hoje eu cheguei na empresa e eu disse para o Senhor que se ele não devolvesse a minha esposa, ele me matasse, porque eu estou vivendo uma vida infernal, uma vida sem sentido, uma vida sem cor, sem brilho, sem nada. E eu só olhei para ele, né? E ali nós chegamos, conversamos. Nesse dia ele ficou no apartamento, nós conversamos. Só que, gente, o pior ainda, ele não tinha me contado. Quando foi mais tarde um pouco, ele disse: eu tenho algo para te contar. Eu digo: ok, pode contar. Ele disse: eu me envolvi com uma pessoa e a pessoa tá grávida, diz que é meu e tal, e não sei o que. E ali, gente, eu confesso pra vocês, olhando pra vocês, hoje já falo sem doer, hoje já falo porque Deus realmente me curou pra honra e glória do Senhor Jesus, mas eu não desejo isso pra o meu pior inimigo, que eu não tenho. Foi como se tivesse dado acho que uma facada no meu peito, sei lá. E ali eu disse: meu Deus, e agora, Senhor? Só entreguei nas mãos de Deus, pedi tudo bem. Ali tinha sido um baque, né? E ali nós retomamos o nosso casamento. E, gente, essa mulher, ela mandava mensagem a noite inteira que você possa imaginar. Ela não dormia. Ela mandava mensagem o tempo inteiro. E ali eu entreguei nas mãos do Senhor, disse: Senhor, se o Senhor permitiu nós retomarmos o nosso casamento, eu entrego nas tuas mãos, seja o que o Senhor quiser. Não vou mais debater, não vou mais fazer nada, né? E ali só entreguei nas mãos do Senhor e deixei Deus trabalhar. E ninguém sabia disso, gente. Até que eu orando ao Senhor e Deus me deu uma passagem, glória a Deus. O próprio Senhor, ele me deu essa passagem, gente. Eu não sei como é que tá na Bíblia de vocês, glória a Deus. Na minha Bíblia, glória a Deus. Na minha Bíblia, lá em 2 Samuel, glórias a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 14, o Senhor me deu essa passagem. Eu não sei como é que tá na sua. Mas por ter ultrajado o Senhor, mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Na outra Bíblia diz outra tradução, né? Mas eu tô com essa Bíblia aqui. Ou seja, o próprio Senhor me deu a passagem, o próprio Senhor me deu a passagem que a criança morreria. Nunca pedi isso diante do Senhor, nunca pedi a Deus isso, Deus sabe. Mas o próprio Senhor me falou que a criança morreria. Aí eu não falei nada, fiquei quieta no meu canto, e sempre que o Senhor usava vaso, dizia que ele não me deixaria envergonhada. Né? Não porque eu seja melhor do que ninguém, de hipótese nenhuma, gente. Sou um ser humano, falho igual a todo mundo. E ali, gente, ali começava a saga, né? Então, a pessoa de confiança do meu esposo, o meu esposo falou com ela e pediu que ela ajudasse a mulher, né? Assim, fosse com a mulher. No dia que foi para fazer a ultrassom morfológica, o meu esposo pediu que a pessoa de confiança fosse lá com ela, porque ele não foi.
Então a pessoa foi. Gente, segundo fontes seguras, fontes confiáveis, pessoas que eu confio, que não anda com mentiras, me falou, né, que ela foi fazer a ultrassom e a médica falou que a criança mandou. Gente, eu não estava lá, né? Então não posso dizer para vocês com riqueza de detalhe. Eu já sei por conversas que pessoas me falaram. E eu acredito que essa pessoa jamais iria inventar uma mentira, enfim. Só que como eu tô dizendo para vocês, eu tô evitando dizer nomes, enfim, porque para não dar problema, gente, né? Eu espero que vocês me entendam mesmo. Porque o meu intuito sempre é ajudar você e outras pessoas que estiver passando por algo similar. Deus sabe, eu não queria abrir o canal de hipótese nenhuma, mas o Senhor ministrou ao meu coração que eu abrisse, então eu abri. Mas eu confesso a vocês que pra mim não foi fácil, não é fácil manter o canal no YouTube, tá? Tem hora que eu quero desistir, tem hora que eu não quero mais fazer, porque crítica tem até demais. Enfim, gente, e ali, quando eu disse que quando for fazer a ultrassom, a médica falou que a barriguinha da criança era toda aberta, de cima a baixo. E segundo o que eu soube, a médica disse que ela teria que optar para tirar aquela criança, então correria risco de morrer ela. E a criança, ela disse que não, a médica tinha que dar remédio para ela segurar aquela criança e quando fosse fazer a cesariana dela, que costurasse a barriga da criança. Segundo o que falaram, eu não sei que eu não estava lá. Mas o que aconteceu? Essa pessoa mandava mensagem chantageando meu esposo, dizendo que ia dizer para todo mundo que o meu esposo estava obrigando ela a tirar a criança. Ela chegou a um ponto tão horroroso, tão descarado, um ponto assim tão desprezível, a ponto de querer botar peso na consciência do meu esposo, em dizer que se meu esposo não assumisse ela e a criança, que ela ia falar para todo mundo que o meu esposo estava obrigando ela a tirar a criança, que não sei o que. Enfim, gente, era um pesadelo. Eu não me meti, eu ficava sempre quieta no meu canto, só entreguei nas mãos de Deus e deixei Deus trabalhar. O tempo todo só orava ao Senhor para que Ele trabalhasse em mim, que Ele restaurasse o meu coração, que o Senhor restaurasse a minha comunhão com Deus. A minha oração sempre foi essa. E ali, gente, para vocês terem uma noção, tipo assim, eu vou me lembrando de alguns detalhes, né? Dizem que teve até uma vez que ela foi num casal de pastores, meu esposo andava trabalhando, na época a gente não estava junto, e ela foi num casal de pastores e disse para os pastores que tinham ido lá dar o nome para eles se casarem. E a pastora disse, cadê seu noivo? Ah, anda trabalhando. Aí ela mostrou a foto, era meu esposo. E segundo o que eu soube, que disse que o casal, a pastora falou, esse rapaz já é casado e a mulher dele é como se fosse uma filha para mim, então vai caçar outro marido, saia daqui agora. E simplesmente ela saiu, né? Eu não tava lá, gente, então eu só sei de coisas que as pessoas falam, né? Eu sei que para resumir a história, gente, eu tô tentando resumir para vocês o tempo todo, porque sabe, tem coisas assim que é muito complexo. E ali, se eu esqueci alguma coisa, eu peço perdão a vocês, porque eu realmente não fico lembrando disso, não coloco isso na minha mente, não, eu realmente não toco nesse assunto de hipótese nenhuma. É até uma regra que nós temos aqui em casa, eu e meu esposo, para que nós não toquemos nesse assunto. E ali, gente, o que aconteceu foi que o tempo foi passando e quando foi... eu andava, na realidade, eu acho que era por volta de 1h da manhã, ela mandou mensagem pro meu esposo avisando que estava na maternidade. Ela tinha ido lá, mas quando chegou lá, o coraçãozinho do bebê tinha parado de bater, o coração da meninazinha tinha parado de bater e os médicos iam encaminhar ela para outro hospital, que era para induzir o parto dela, né, para ela ter a criança. E no outro dia eu andava ministrando, era uma quarta-feira, e eu fui ministrar. Quando eu cheguei da ministração, eu não tinha visto. Mas, gente, quem ora, quem tem uma vida com o Senhor, quem tem comunhão com Deus, o Senhor não nos deixa enganado.
E ali eu descobri que meu esposo tinha ido até lá onde ela estava, né? Porque ela ficou mandando mensagem para ele, dizendo que ia se matar, porque a vida dela tinha acabado, que ela tinha perdido a filha e ela ia se matar. Que a vida tinha acabado e ela ia se matar. E ali, parece que meu esposo foi até lá, no outro dia ele me contou. Ele disse que não tinha me contado para não me trazer aborrecimento e tal, mas ele tinha ido lá e ele contou o que aconteceu lá, contou o que ela havia dito. E parece, segundo ele conversou com ela e disse para ela que a coisa mais preciosa que Deus nos deu é a vida. E ela ainda queria tirar, ela fizesse o que ela quisesse, só parasse de estar perturbando. Que ele não queria problema, como ele sempre estava se esquivando de não ter problema, né? Botou até uma pessoa de confiança para estar auxiliando ela, tendo tipo assim, o que ela quisesse, tinha que primeiro falar com a pessoa para poder chegar até ele. Enfim, gente. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que às vezes as pessoas desistem muito fácil do propósito que ela tem, e eu entendo perfeitamente, gente. Eu não tô aqui para julgar a vida de ninguém, longe de mim. Deus é misericordioso, o Senhor sabe do meu coração, e eu jamais iria julgar a vida de ninguém. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Eu recebo todos os dias, gente. Então, para fechar aqui o testemunho, né? Então, para vocês entenderem, eu acho que vocês entenderam. Ela perdeu o bebê, enfim, meu esposo, o Senhor restaurou o nosso casamento para honra e glória do Senhor. E tudo está no controle do Senhor, né? Deus, ele sabe todas as coisas, o Senhor sabe a sinceridade do nosso coração. Não adianta a gente estar tentando botar a mão onde Deus está trabalhando, não. Entregue nas mãos de Deus e deixe Deus fazer da vontade dele e da maneira dele. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, fechando aqui, eu quero dizer para vocês uma coisa. Gente, ali, a passagem que eu comecei recitando para você na Bíblia, quando Deus fala, manda o recado para as irmãs de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então o que você está passando não é o fim, é o Senhor te preparando para você viver a glória da segunda casa na tua vida. Então para de acreditar que é o fim, para de acreditar que ele já assumiu outra pessoa. Ah, mas ele está morando com outra pessoa. Meu esposo também, ele foi morar com a outra pessoa, mas ele não. Mas provavelmente ele não achou muito boa a estadia lá, né? E às vezes as pessoas pensam até que eu falo com ironia ou algo parecido. Não, gente, até porque eu não sou melhor do que ninguém. Não tô aqui para me vangloriar ou algo parecido. Longe de mim. Toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Então, seja lá o que você está passando, o que você está enfrentando, pode ser um diagnóstico, pode ser o teu casamento que ele já saiu de casa, pode ser que ele já assumiu outra pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa, quem dá a última palavra é Deus. O que Deus quer que você entregue nas mãos dele e pronto, gente. Eu não tinha esse hábito de estar contando para A, para B, para C, para D, para Z, não, gente. A minha busca com o Senhor foi entrar dentro do meu quarto, fechar a minha porta e conversar com o Senhor. Eu simplesmente dizia: Senhor, restaura a minha comunhão contigo. Senhor, me restaura, me limpa, cura a ferida do meu coração, me ajuda a liberar perdão para as pessoas que inconscientemente eu possa ter gerado algum tipo de mágoa dentro do meu coração. Faça essa oração diante do Senhor. Peça para que Deus te ajude, porque somente Ele pode fazer, somente o Senhor. Não vai adiantar você se lamuriar, porque Deus me abandonou. Porque a minha vida acabou. Porque não faz sentido. Gente, não vai botar peso na sua consciência, mas também não tire de que algo em você precisa mudar. As atitudes que você tinha. Tem muita gente que fala assim: mas se eu fizer assim, assado, meu esposo vai ser. Gente, varia muito. Varia de pessoa para pessoa, porque o meu esposo, ele sempre foi tratado como um rei dentro de casa. O meu esposo, sabe, eu acho que durante 10 anos de casamento, o meu esposo nunca sequer pegou uma vassoura para varrer uma casa. O meu esposo nunca sequer fez um arroz
em casa. E eu não tô falando mal do meu esposo, ele é um esposo maravilhoso, ele é um esposo muito cuidadoso, dedicado, mas em questão de serviço de casa, eu tá fazendo as coisas e ele ir lá e me ajudar, não, ele não tá, até porque a gente ainda não tem filhos, né, gente? Então, as minhas obrigações eu faço e faço com prazer. Eu não tenho esse negócio porque eu sou muito de fazer as minhas coisas e não ficar esperando por ninguém. Ah, porque se fulano não... Porque tem gente... Gente, se você não tá gostando de uma situação, vamos supor... Ai, aquela louça suja e tal, e não sei o que, e começa aquela brigadeira. Ah, vá lá, enquanto você tá lavando a sua loucinha, diga, Senhor, muito obrigada. Louça suja é sinal de que teve algo para comer. Senhor, muito obrigada pelo meu esposo em casa, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nessa vida. Senhor, muito obrigada, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor. Agradeça a Deus, aprenda a ser grato, só aprenda a ser grato. Diga para o Senhor que Ele está no controle da sua vida. Se tem algo, a palavra de Deus vai dizer que tudo você precisa botar em oração. Você precisa colocar nas mãos do Senhor. Então aprenda que o seu campo de batalha não é você pegar e ligar para A, para B, para C, para D. Não, é você entrar dentro do seu quarto e conversar com o Senhor. Pai, essa situação tem entristecido meu coração. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Senhor, em nome de Jesus, me dá graça, me dá força, me sustenta. Senhor, me mantenha firme. E eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a partir de hoje o Senhor esteja no centro de tudo na minha vida. E que a partir de hoje, Senhor, tudo que o Senhor tem, as tuas promessas na minha vida, se cumpra para que o teu nome seja glorificado. Faça essa oração com todo o seu coração diante do Senhor. E não se assuste quando o Senhor começar a trabalhar na sua vida. Evite conversar a sua vida para quem quer que seja. Converse com Deus. Somente o Senhor pode mudar o decreto da situação. Eu digo mais uma vez para você, quanto mais você se lamentar, pior é. Ali, quando o Senhor fez aquela promessa para aquele povo, quando o Senhor tirou eles do Egito, o Senhor disse o quê? Que os levaria para uma terra que mana leite e mel. Quando eles chegam ali naquela terra, havia uma muralha. E aquela muralha nunca antes tinha sido sequer danificada, quanto mais derrubada. E ali o povo começa a murmurar e dizer: Senhor, nos tiraste do Egito para nos deixar morrer aqui. Não é diferente o que você tem passado. Você tem reclamado, questionado, e tudo que Deus quer é que você olhe para dentro do seu coração e diga: Senhor, ajeita essas imperfeições que há dentro de mim, me torna uma pessoa melhor. Senhor, a partir de hoje, trabalha dentro de mim. Uma coisa eu te peço: não retire o teu Santo Espírito. Não retires o teu Santo Espírito, né? Porque ali, quando aquele povo viu aquela muralha, eles deram 7 voltas e a muralha de Jericó foi ao chão, né? Ali foi derrubada aquela muralha. Porque quando o Senhor nos faz uma promessa, Ele é fiel para concluir na minha e na tua vida. Então, a partir de hoje, direciona. Assim também como Pedro, gente, eu dou muitas ênfases na palavra de Deus. Por quê? Porque ali quando Pedro, vocês conhecem a história, quando Pedro começou a andar sobre as águas, mesmo que hoje nós vá tentar andar sobre as águas, nós não conseguimos, porque é impossível humanamente. Por quê? Porque somente quando o Senhor está ao nosso lado, quando nós pedimos para Deus entrar na nossa vida e fazer o mover, aí tudo sim se vai bem. E ali quando Pedro andou sobre as águas, mas quando ele começou a ver as ondas baterem e ele tirou o foco de Jesus e olhou para o vendaval, ele começou a afundar. Então, quando você tira o olhar de Jesus, a sua vida começa a decair, sabe? A sua esperança começa a acabar, a sua fé começa a diminuir. E tudo na sua vida você acredita que acabou. Mas enquanto você está olhando para Jesus
e você não dá atenção à diversidade. Ah, porque ele já tá com outra pessoa, eu estou olhando para Jesus. Ah, porque a outra pessoa tá grávida, eu estou olhando para Jesus. Ah, porque ele pediu o divórcio, eu estou olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador. O Senhor me fez uma promessa. Quando eu me casei, a promessa foi que era até que a morte nos separasse. Ele está lá dando uma volta no mundo, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bata essa poeira, sacuda essa incredulidade da sua vida e a partir de hoje que o Senhor entre dentro da tua vida, dentro do teu coração e você não tenha mais medo da adversidade, porque Jesus está no teu barco, Jesus está conduzindo a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você que pode, se inscreva, curta, comente e compartilhe, gente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espero que o vídeo ajude mesmo vocês, amém? Compartilhe com outras vidas, gente, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Gente, antes de terminar, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Me perdoe, o vídeo vai ficar grande, mas eu preciso dizer. Eu havia esquecido. Gente, vocês viram aquele caso que aconteceu aqui na minha cidade de Rio Branco, né? O caso da Nayara, acho que é Vilela o nome dela, que ela antes de morrer, ela disse tudo aquilo, que tudo da vida rede social era uma mentira, que ela vivia um pesadelo. Gente, não é diferente, não é diferente. Eles colocam lá a amante e a outra pessoa colocam lá que estão vivendo um conto de fadas. Gente, só quem sabe é quem convive, sabe? Não vão por isso não, gente. E evite procurar saber da vida dos outros. Evite, deixa eles viver o que é que eles têm que viver lá. Aproveite por você, busque por você, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Se você pode, faça uma caminhada. Se você pode, faça uma academia. Cuide da sua saúde, cuide de você. Amém? Não é que você vai... Gente, eu espero que você entenda o que eu tô dizendo pra você. Você vai viver tudo moderadamente, né? Não vai também estar se expondo, se escandalizando, não. Mas faça a sua parte. Não fique aí se lamuriando, se lamentando. Não, cuide-se de você. Levanta essa cabeça. Você é uma mulher extraordinária. Você é uma mulher sábia. Uma mulher que o Senhor mandou ao mundo para vencer. Você também, homem. Não desanima, não desiste. Deus está conosco. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Gente, me perdoe o vídeo, tentei resumir ao máximo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?